Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Por que cidadania e por que qualidade de vida? Para termos qualidade de vida, precisamos exercer a cidadania. E hoje temos nos nossos estúdios dois convidados especiais. Um é o presidente do Observatório Social e outro é a Raíssa, uma jovem advogada que é também a executiva, a nova executiva do Observatório Social. Vamos dar uma atualizada nos dados do Observatório, começando com o nosso amigo Maganin. Maganin, muito obrigado por mais uma vez nos prestigiar com a sua presença. Vamos bater mais um papo sobre o seu observatório. A Câmara 13 é tua para te dar o teu primeiro oi. Fica à vontade com relação à máscara que eu vou manter. Então, eu vou tirar ela para facilitar, já que nós estamos numa distância razoável. Tem a tua aguinha aqui também, se precisar. Então, a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre as atividades do Observatório Social e aí vamos bater mais um papo para atualizar um pouco. Para quem não te viu nos nossos canais ainda aqui, Maganin, há quanto tempo tu estás no Observatório e há quanto tempo é presidente? Bom, eu comecei como voluntário no Observatório desde que ele foi fundado, desde a sua fundação lá em início de dezembro. Eu participei inclusive da comissão de formação dele, né? Dezembro de? 2017. A ata de fundação foi dia 17 de dezembro de 2017. 3 anos então. Isso. E eu estou como presidente a partir de 1º de janeiro desse ano aqui. Recebeu o condão do Paese? Isso, do Carlos Paese, né? Que largou antes do tempo, inclusive, ou não? Sim, porque a gestão iria até dezembro desse ano aqui. Sim. Mas como ele é segundo primo do prefeito, então ele achou por bem, para evitar qualquer comentários, né, ou qualquer citação, se afastar do cargo de presidente. Ele continuou como voluntário junto com a gente, né, trabalhando de forma atuante, mas ele preferiu se afastar. Até porque o prefeito anterior mandava até ele tomar remédio, né? Então ele resolveu dar uma segurada, né? Faz parte, né, Maganin? Diz uma coisa, a parte que tu gostaria de conversar, que a gente conversou anteriormente, seria mais no Monite Legis, que seria o monitoramento do Legislativo, é isso que tu gostaria de começar? Isso, a gente vai conversar sobre 2 assuntos mais ou menos, né? Sim. Eu vou falar um pouquinho desse novo trabalho do Observatório Social, e a Raíssa, então, ela vai dar conversar um pouco sobre a apresentação do relatório do último quadrimestre do ano passado. E esse monitoramento, você foi agora essa semana lá na Câmara e explanar como é que está o observatório, né? Como é que está a aceitação dos vereadores assim, com relação a isso? Eles estão um pouco preocupados? O que tu sentiu com relação a ter um órgão fiscalizando os vereadores que até então não existia, né? Isso. De novo, né, falando, a gente não tem filiação partidária com nenhum partido, não tem compromisso com ninguém, e a gente se preocupa unicamente com a aplicação dos recursos públicos, na qualidade dele e no retorno que isso traz para a gente, né? E a Câmara de Vereadores também, porque todo o orçamento dela vem dos impostos, né? Então também aí tem recurso público. E o Observatório Social do Brasil já há alguns anos que ele vem tentando fazer esse trabalho. As métricas não estavam muito boas, até que o ano passado reuniu-se algumas pessoas, redefiniram a sistemática, e esse ano aqui então está tentando se implantar em todo o Brasil. É normal, né, do ser humano, que toda vez que alguém fica observando a gente se sente um pouco desconfortável. É difícil encontrar alguém que não abale ele, né? Não estou nem aí, não existe. Então sempre a gente fica preocupado, Tomás, Claro. por quê? Então a gente foi até a Câmara de Vereadores, né, a convite para explicar a ferramenta, e ficou algumas dúvidas para eles, né? Mas eu acho que na grande média, na maioria, eles compreenderam qual é o objetivo, né? Discordaram de algumas coisas, mas Normal. nem Cristo agradou a todos, Imagina, né? Então, né? O fim dele a gente sabe qual foi, né? E assim, que tipo de métricas que vocês vão fazer para explicar para o nosso telespectador, assim, com relação
ao legislativo, que sempre foi um poder assim meio independente, que estaria para legislar e fiscalizar, e muitas vezes, em função da base aliada, ficavam confortavelmente cumprindo tabela, como se fala, né? Isso. Então, digamos assim, o que ficou definido para monitorar a eficácia da atividade do legislativo, né? Foram elencados 4 pontos. Então, um deles é a parte de a gente vai, no final das contas, a gente vai mostrar um relatório, né? Então, você vai ter lá, por exemplo, quantos requerimentos, quantas menções algum vereador fez, né? Então, dessa forma, a gente vai contar, ó, durante o ano ele fez X requerimentos. Então, esse é um item. O segundo item é quanto os projetos de leis aprovados. E aqui é que entra o grande problema, né? Muitos estão achando de que a gente está meio querendo incentivar a criação de projetos de lei. Não, a gente não está querendo incentivar isso nada, até porque a gente acha que o Brasil tem lei demais, né? Então, quando for projeto de lei aprovado, né, ele vai passar por uma classificação que ela tem 2 níveis. Então, por exemplo, uma lei que ela é aprovada, se ela tem um baixo impacto, médio impacto, alto impacto para a sociedade. Então, leis que envolvam saúde, segurança, trabalho e liberdade, elas têm a chance de ir para o alto impacto. Leis que não versam sobre isso, elas não conseguem chegar aí para alto impacto. Né? Então, isso já é um indicador de que a gente não está preocupado com o número de projetos de lei aprovados, a gente está preocupado com projetos de lei bons. Né? Com qualidade para o cidadão. Exatamente. Até porque a outra linha de cruzamento da avaliação é se a lei atinge até 20% da população, ela vai ser de baixo, de 20 a 50 médio e acima de 50 alto. Foi bem estudada a métrica para ter um parâmetro bem interessante. Então, digamos assim, a gente vai tentar avaliar essa. O outro indicador que a gente vai avaliar é o absenteísmo dos vereadores nas sessões. Então, participação para ver se alguém não vai nas sessões. Na frequência ou participação? Não, a frequência. A frequência, né? Então, vai ter lá, por exemplo, se teve uma falta justificada ou não justificada, ou se foi por representação, enfim, vai ter lá, faltou e por que faltou. Legal, boa. Né? Boa. Coisa simples, mas até hoje não era feito. Sim. A gente teria uma outra parte para avaliar, que seria a parte de chegar atrasado ou sair antecipado da sessão. Também. Só que para isso, para evitar problemas, a gente teria que ter alguém que assista em tempo integral lá às sessões, e a gente não conseguiu. Outra coisa que é interessante frisar, que esse trabalho ele está sendo feito em conjunto com a ala jovem da SIX. São os apoiadores de Isso. Então são eles que vão fazer esse acompanhamento aí. As informações vão sair das atas, então, quer dizer, é uma fonte de dados fidedigna. O outro indicador vai ser o orçamento da Câmara. Né? Então, esse dado vai vindo do site do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, também é uma fonte fidedigna que ninguém vai poder questionar. O site do Tribunal, quanto tempo demora para estar atualizado, mais ou menos? Ele não atualiza muito frequente, não. Pois é. E eu não sei se é porque não é fornecida a informação ou se é por problema do site mesmo. Né? Mas então, é bem moroso, né? Os dados. Né? Demora para a gente ter acesso. Né? Em algumas coisas, sim. E o estranho é que tem alguns municípios que é mais rápido da impressão. Eu não sei se é casualmente ou não. Então é o município. A gente sabe que a internet é complicado, né? E digamos assim, deixa eu ver, com relação ao Tribunal de Contas que você estava falando, né? Isso. E com relação ao vereador em si, assim, eu queria voltar na participação de vocês essa semana, assim, fora essa que você comentou, que eles não gostaram muito do volume de projetos e tal, né? Isso. O que mais, assim, que tu te lembra que eles, assim, contestaram?
Não contestaram, sim, debateram, né? Isso aí foi quase que unânime isso, né? Porque alguns têm a preocupação de que isso pode ser usado de modo eleitoreiro. Né? Chega na época da eleição, eu apresentei lá trocentos projetos de lei. Só que a gente procurou frisar de que o que importa são os aprovados. Então não adianta alguém ir lá e apresentar 200 projetos de lei se não aprova nenhum. Ou se aprova um ou dois. Tá certo. Então, digamos assim, foi outra coisa que a gente explicou para ele. A gente acredita que se alguém apresentar muitos projetos de leis com motivos estapafúrdios, que a própria Câmara de Vereadores, eles rejeitem esses projetos de lei, né? Que não aprovem simplesmente por aprovar. Sim, depende deles também. Então, digamos assim, é um autocontrole que eles podem ter. Claro. Teve algumas pessoas que acharam de que e de novo, né, a gente não fiscaliza, a gente está monitorando, porque fiscaliza quem tem poder de polícia. Claro. De que são os eleitores que fazem isso, mas a gente sabe que quando é que vai já se preocupar com o vereador? Na hora de votar. Depois a Câmara está sempre vazia, né? Depois tem gente que até esquece em quem votou, né? Exatamente. Porque votou lá em alguém que apareceu no dia e foi. Então, digamos assim, um dos objetivos também, além de monitorar a eficácia da Câmara de Vereadores, também é de pegar e tentar aproximar a sociedade à Câmara de Vereadores. Quem sabe que a gente apresentando esses relatórios, alguém comece a se interessar um pouco mais. Então, essas que são os principais pontos que... Até como sugestão, Maganin, eu sei que o seu Menzen está em todas as lá, os dias que tem a Câmara lá, né? E também a Suzana Souza, são duas que estão direto lá. Essas aí podiam ser, quem sabe, ajudantes do observatório, né? Para ver esse negócio que saiu antes e tal. E aí, se eles apontar isso aí, no dia seguinte a própria Raíssa poderia ligar lá para o Duílios, né, e perguntar para ter um... Eles são funcionários da... Não, mas eles são cidadãos que estão todo dia lá. Segunda e terça é difícil eles faltar, né? Tem um outro Rogério também, que é o Rogério do Chasca, os três que eu sei, que assim, dificilmente eles perdem uma sessão. Eles estão sempre lá, né? E a gente, assim, o seu mesmo deve conhecer ele, em todos os protestos ele está sempre, né? A Suzana é uma professora aposentada, apresenta programa aqui também. E o Rogério Chasco também, um amigo meu que também, mas ele vai seguido lá, eles gostam de ver o andamento, né? Eu particularmente acho que é muita burocracia, muito... Por exemplo, cada um apresenta um requerimento e cada um vota no requerimento. Por que eles não votam tudo junto dizendo algo? Né? Parece que é para ganhar tempo, para preencher o tempo, né? Então quem está ali não aguenta essas coisas, né? Faz parte do processo também. Né? Então, e esse período que vocês vão assim passar para o público em geral, vocês já está planejado? Inicialmente, o Observatório Social do Brasil, a intenção deles era de criar uma plataforma na internet onde ficaria lá para tentar comparar com o Brasil inteiro. Boa. Eu não sei se isso vai se concretizar, porque é um trabalho meio grande. Né? 5.500 municípios, né? Isso. Então, a nossa intenção é que, principalmente, que na nossa apresentação do relatório quadrimestral, a gente vai apresentar esse resultado também. Junto com o balanço. Isso. Como nós ainda não temos uma página de internet, se a gente tivesse, a intenção seria de manter isso mais atualizado, né? Mas quem sabe o dia quando a gente tiver a nossa página, a gente consiga fazer isso. A página para fazer, o custo não seria muito. Tem uma manutençãozinha mensal também, né? Anual do domínio, mas não é muito não, viu? Hoje tem sites bem acessíveis. Bem acessível. Por último, para nós dar um espaço para a Raíssa, eu queria te perguntar assim, como é que tu sente que já mudou a transparência da atual administração comparando com a anterior, para a gente achar dados no portal da prefeitura ou ainda não? A parte de transparência continua a mesma. Não mudou porque é um software que a prefeitura comprou. Então, para mudar isso, eles têm que mudar... Fazer ajustes, né?
E eu acho que não sei se fazer um portal todo novo, projeto novo, enfim. Porque tem que ser bom para achar as coisas ali às vezes, né? Sim, ele é bem moroso. Tem que complexo, tem que ter o mapa da mina, né? É complexo. Isso já é uma coisa que a gente já tentou sugerir alguma coisa para a administração, mas o que a gente pode afirmar é que o nosso relacionamento melhorou muito. As né? portas estão mais abertas. Estão mais abertas. O último período da administração anterior também mudou significativamente da primeira parte. Com o Pedroso, né? Mas, ele é mais político que o Clayton, com certeza. Então, mas com essa administração aqui, a gente tá sendo muito bem recebido. Quando a gente faz alguma solicitação de informação, elas estão vindo. Mais rápido até? Eu acho que ainda não, porque esse primeiro período Sim, é o começo, 4 meses. Né? Tem que ajeitar a máquina, organizar. Eu diria que está mais ou menos na mesma velocidade. A velocidade está igual. A diferença talvez é que tem o Bobinotti e o Coloda, que são dois, eram do observatório. Sim, né? eram dois. E se licenciaram, com certeza. Isso, sim. Uhum. Muito bem, Maganinho. Já nossos 16 minutos já foi, né? Já foi, tá. Então, eu te deixo tuas palavras finais, sempre convocando mais voluntários, né? Acho que é a base. Isso. Né? Uhum. Então, mais uma vez agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando na TV Cidade. E deixar o nosso telefone de contato, caso alguém, a gente pede, quem tem um tempinho livre, se quiser vir auxiliar a gente, né? A gente deixa embaixo durante todo o programa, tranquilo. Então, a gente convida para, se tiver interesse e puder, que venha auxiliar a gente, que no final das contas, a gente está cuidando do nosso dinheiro, né? Então... É o fiscal cidadão ou o cidadão sendo fiscal? Exatamente, né? Nós temos que cuidar do que é nosso. Muito bem. Então, amigos, voltamos agora na segunda parte do programa, agora com a Raíssa Reginato, a jovem que está no comando do Observatório Social. Uma jovem com uma responsabilidade de controlar 310 milhões, junto com a diretoria e todos os voluntários. E daí, Raíssa? Câmara 3 para ti, dá o teu primeiro oi. Com licença. E dizer quem é a Raíssa. Uma pergunta bem básica. É uma pergunta básica, mas é difícil. Tu né? acha? Então, atualmente, meu nome é Raíssa, estou ocupando o cargo de coordenadora executiva do Observatório Social. Desde? Eu iniciei na metade do mês de março. Março para abril, a transição. O Guilherme, que era o antigo coordenador, me acompanhou nos primeiros 30 dias, passando as informações, o funcionamento da entidade e trabalhando junto. Legal. Então, faz praticamente uns 20 dias que eu estou sozinha na função, que o Guilherme saiu. E a tua atividade anterior, onde é que tu teve experiências assim, de trabalho? Eu fiz estágios junto ao Ministério Público, na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. Doutora Cláudia? Com a doutora Cláudia, sim. Depois com o doutor Mário Maggione no Fórum também. Trabalhou no MP e no Fórum. Isso, eu fiz 2 anos de estágio no MP e 2 anos de estágio no Fórum. Mas tu te formou com que idade? 4 anos só ali? Não, já. E aí coincidiu quando terminaram os estágios, terminou minha graduação. Quando eu colei grau, 15 dias depois, começou toda a situação da pandemia. E impossibilitou tudo, né? Fechou tudo, lockdown, toda essa situação. E aí eu fiquei o ano de 2020 focada em estudos. Que eu havia ganho bolsas de estudos quando eu me formei e foquei nisso. Tu é formada em Direito? Sou formada em Direito, isso pela Universidade de Caxias do Sul, pela UX. E fez alguma pós já também? Eu fiz os cursos que eu ganhei quando eu me formei, assim, que eram os preparatórios para magistratura. E agora vamos ver, quando eu voltar ao normal, fazer a prova da OAB, que eu ainda não consegui por questão da pandemia. Quero fazer uma pós também, quero dar continuidade aos estudos. E qual é a tua meta em termos de futuro? Tu quer ser uma juíza? Olha, isso é complicado, né, pra gente falar. Por quê? Mas é uma meta. Metas, são metas. Eu gostei muito da área da promotoria. Sempre falo pra doutora Cláudia, falar pra ela na época que a culpada da paixão foi ela, gostei muito. E toda essa questão social me encantou bastante. Bacana. Tanto quando eu vi a vaga do observatório, que me chamou a atenção foi essa atuação social deles mesmo. De acompanhar os recursos públicos. Mais ainda do que só os recursos públicos, que na minha cabeça também era focado. Pelo conhecimento que eu tinha de fora, o observatório acompanha apenas licitações, só os recursos públicos.
Aí eu conversei com o Guilherme, com o pessoal da diretoria e eles me abriram isso, abriram o leque. Assim. Tem a parte de educação financeira, fiscal, os projetos de educação, de cidadania, desse controle mesmo. Então é um órgão que exerce um trabalho bem importante, bem mais abrangente do que eu mesma via. Envolve toda a comunidade praticamente. Isso, né? isso. E esse teu primeiro quadrimestre, assim, tu te lembra alguns dados que te chama a atenção para passar para o nosso público aqui? Então, nós apresentamos no mês passado do quadrimestre de 2020. O último quadrimestre. Isso, o último quadrimestre, de setembro a dezembro de 2020, que o presidente deve ter comentado que por conta da pandemia as licitações mudaram um pouco a forma de funcionamento, justamente porque tudo que é envolvido à saúde, ao coronavírus, tem uma modalidade diferente de licitar. Mas chega a ser uma licitação? Não, é mais por... Mas a gente continua acompanhando. Sim. Continua acompanhando quantidades, valores, qual é a destinação. Mas no último quadrimestre de 2020, de forma abrangente, o observatório conseguiu analisar 85% das licitações feitas. É bastante, né? É bastante. O município licitou, entre todas as modalidades, 69 vezes. E o observatório acompanhou, conseguiu ter um controle, um monitoramento sobre 59 dessas licitações. A meta que foi estabelecida é aumentar para 95%. É um índice quase total, né? Isso, é o que se busca. Justamente para ter esse controle desse valor grande que o município tem e como isso está sendo gasto e distribuído para a população. Se nós compararmos que é 330 milhões, dá quase 1 milhão por dia que é gasto na cidade, né? 1 milhão é bastante dinheiro, bastante dinheiro. E... É bastante, ao mesmo tempo é pouco, dependendo das demondas, sim, né? sim. Então tem que ter esse olhar mais fechadinho nas Muito coisas. bem. Pelo demonstrativo que você passou para nós, a gente viu ali que fala em 18 milhões o total que deixou de ser gasto ou foi poupado, né? Sim. Esses 18 é desde o começo do observatório? Isso, né? Desde 2017, quando foi fundado em Farroupilha, até agora é feita uma média pelos meses das licitações realmente que a prefeitura ou modificou a redação ou deixou de adquirir os bens. Tem outras também que nós sugerimos, pedimos informações que há alterações nos editais, só que como são antes, nós não temos como dizer quanto efetivamente deixou de ser gasto. Mas medido chega a 18 milhões. Isso. É um valor considerável, expressivo, né? sim. Muito expressivo. O prefeito agora eleito, ele fez em 4 meses ele conseguiu economizar 7 milhões no total, o Plínio falou para nós aqui, né? Então, se ele em 4 meses poupou 7 e considera um grande avanço, Sim. 18 é um número bastante. considerável, né? Muito bom. E assim, qual é a maior dificuldade que tu, nesses primeiros dias que tu está lá, tu sentiu assim no observatório, que tu vai tentar dar uma... É uma questão que nós discutimos tanto com a diretoria ou nas entrevistas, até mesmo na apresentação do relatório, é que em função da pandemia teve o afastamento dos voluntários. Nós temos a lista de pessoas que são voluntárias do observatório que nos auxiliariam principalmente nessa questão de análise das licitações, principalmente na parte de ter um conhecimento específico. Por exemplo, uma licitação de medicamentos, às vezes nós não temos a formação necessária para analisar a necessidade daquele documento, ou a licitação de um veículo, as especificações técnicas. Então, para isso, os voluntários são muito, muito necessários, muito úteis. Só que pela questão da pandemia, nós não podemos mais fazer encontros pessoais, e acaba que as pessoas se dispersam, se afastam um pouco, né? O home office atrapalha nesse caso, né, um pouco, né? Acaba que a gente até comentou que assim, o Facebook, Instagram, WhatsApp ajuda muito, torna tudo muito mais rápido. Mas falta, às vezes, o pessoal sentar numa mesa, botar os papeizinhos e discutir juntos. Sim. O debate entre pessoas é mais propício, né, para esse tipo de coisa, né? Cada um tem uma ideia e fazer uma reunião online é mais difícil hoje, né? É mais difícil, Até porque os voluntários, a maioria, são pessoas já de um pouco mais de idade também, né? Aposentados e tal, né? Com profissões bastante... A transparência pública, assim, para ti, que tu não praticava isso, né? Não tinha envolvimento com a área. Certo. E para ti, tu sentiu uma dificuldade, assim, como cidadão comum, mesmo tendo o apoio do Guilherme lá,
sentiu um pouco de dificuldade para chegar nos números no portal de transparência, por exemplo? Eu acho o portal de fácil acesso. Até essa semana tivemos uma reunião com um dos voluntários e ele pediu como ele fazia para acessar. E é uma pessoa que, bom, eu mesma é fácil de acessar, é só entrar no site da transparência, clicar ali, procurar. Ele é fácil de achar, mas é uma coisa que as pessoas realmente não têm. Acredito que não tem nenhum costume de procurar. Eu mesma, quando o Guilherme falou, nós vamos analisar licitações. Ok, onde eu encontro esses dados? Então, acredito que as pessoas não têm esse conhecimento de procurar, de saber que no site da prefeitura há um local apenas para as licitações. E para ti, assim, que não conhecia, por ser jovem, tu tem mais facilidade que nós, os mais velhos, né? Mas tu teve facilidade de ir lá navegar e chegar. Ele não é um site difícil, a navegabilidade dele é fácil, ela é boa, baixa tudo em PDF, gera os dados, então ele não é difícil de acessar. Talvez algum termo técnico, alguma coisa seja um pouco mais difícil, dependendo do que se está olhando, mas ele não é difícil de navegar. Viu só a diferença do jovem para os mais antigos? É que acaba que nós nos acostumamos a fazer tudo virtual já. Então, desde sempre, né? Acaba que só na rotina. Melhor gestão de recursos públicos, combate à corrupção, transparência pública, educação e exercício da cidadania, né? Que é os principais focos do observatório, né? O qual, assim, que tu acha que está fazendo maior efeito na cidade hoje, o observatório? Infelizmente, novamente, vou trazer a questão do Covid. Certo. Acaba que nós estamos focados nas licitações por não ter a possibilidade de exercer os outros da melhor maneira. A educação fiscal, que eu pessoalmente considero de suma importância, chega nas escolas, para as crianças, esses começos que precisa ter, nós não estamos podendo, em função da pandemia e de toda essa dificuldade. Então, atualmente o foco tem sido nas licitações mesmo, que acredito que financeiramente tenha esse impacto maior e aí seja mais visível também. O monitoramento do legislativo, que é um projeto que o Maganin comentou anteriormente, que vai começar, também acredito que seja de suma importância, porque não adianta só votar e acompanhar o que o vereador diz que faz ou deixa de fazer. É importante ver de fora desse lado apartidário que só está monitorando sem ter preferência por um ou outro. Legal, isso vai ser um avanço, porque até então é uma coisa inédita para nós, Sim. né? A gente só ouvia o vereador, às vezes, ir na imprensa e falar, ou na campanha, né? Mas essa métrica vai ser muito boa. Esse movimento que tu vê, assim, da população estar mais cobrando e tudo, tu acha que isso vai melhorar, assim, a atividade pública? Acredito que sim. Acredito que a parte de ter alguém te cobrando é uma entrega que tu precisa dar. Tem que dar para mostrar o resultado. Isso, como não que fosse certo não entregarem anteriormente, mas à medida que ninguém te pede, tu não entrega isso. Então, quando a população cobra, acompanha, é necessário mostrar. É necessário não só mostrar um trabalho, mas o que está sendo feito, como está sendo feito. A gente ouve na imprensa de modo geral, e tem muitas denúncias no Brasil afora, são 5.000 e poucos municípios, 5.500 e pouco. E como é que vocês estão fazendo, assim, já que as licitações são mais maleáveis, né, ou mais fácil de adquirir, tanto que o senhor já ouviu falar a discrepância de compra de um estado para o outro, de uma cidade para outra, né? Dificultou um pouco mais para acompanhar a prefeitura local com relação a essa disputa de preço? Como eu entrei há pouco tempo, é difícil de falar pelos anos passados, pelas outras administrações. Certo. Mas nós estamos tentando acompanhar até, saiu uma licitação, foi pago tanto. Bom, então vamos jogar no Google mesmo. Quantos outros municípios vêm pagando por isso? Principalmente vamos procurar municípios da Serra Gaúcha ou do Rio Grande do Sul, que é com base no que compram. Então nós temos feito esse trabalho. Ou, pagou tanto tal produto, vamos jogar na internet quanto é a média de valor, se não está muito fora do orçamento. Teve uma que a prefeitura contratou cursos para os servidores, agora faz poucos dias, para a nova lei de licitações. Era um portal que dá cursos
entrei no portal, procurei esse curso, quanto ele seria para o público em geral, justamente para a gente ter esse acompanhamento, se as coisas estão sendo gastas na medida que necessita. Desses primeiros 4 meses, vocês estão fazendo a cada 4 meses? Isso, agora no final deste mês, comecinho de junho, nós vamos apresentar dos primeiros 4 meses desse ano. Que é o primeiro da administração, né? Isso. Que... Já tem alguma quentinha para dar para nós aqui? Infelizmente, assim? não. Nada? Não, infelizmente só quando fecharem os 4 meses. Já é um padrão do observatório. Do observatório a né? nível nacional, que nós seguimos essas diretrizes, assim, de todos funcionarem da mesma maneira, justamente para não ter o observatório de tal cidade, divulga antes, o outro não. Não ter uma concorrência de vamos largar primeiro e tal. Isso. Mas, nós seguimos esse calendário e essas diretrizes. Acompanhando esses 4 meses, a maior dificuldade foi o Covid, que você aponta. Com certeza, sim. De toda a questão dos voluntários, dos encontros, de acompanhar as licitações, porque tudo acaba ficando mais difícil para nós, né? E, assim, os voluntários, tudo passa por ti hoje e pela diretoria? Sim, todo o processo de voluntariado, quem quiser se voluntariar é super fácil. A única coisa que nós pedimos é para que não tenha nenhum vínculo partidário, justamente para não ter essas influências na hora de fazer o monitoramento do legislativo ou de uma licitação. A pessoa, então, ela preenche um formulário. Anteriormente era feito manual, hoje é um formulário do Google, justamente para facilitar e por não poder ter esse contato. É levado o nome para a diretoria, nós fizemos a pesquisa junto ao TSE para ver qual é a situação eleitoral da pessoa. É discutido em diretoria todas as decisões do observatório, tanto a redação de ofícios, quanto contatos, voluntariado, tudo é discutido em diretoria, ninguém toma nenhuma decisão sozinho. Online hoje? Nós conseguimos fazer uma vez por semana pessoalmente. Presencial, conseguimos nos obedecendo encontrar. a distância. Sim, tudo. isso. Continua na UX. Isso, só que na UX, por conta da bandeira, nós só podemos ficar em 2 pessoas. Então, a Six tem cedido uma sala para nós, que lá eles podem ter mais gente, então nós podemos nos encontrar. Eu e as pessoas salão da amplo ali dá para fazer. Isso, daí tem essa possibilidade. Muito bem. Alguma coisa mais que tu gostaria de... Nós pedimos para quem puder e quiser ser voluntário, entre em contato. A gente, durante todo o programa, a gente vai deixar o número aqui, né? Então, pode fazer o teu chamamento. Porque nós precisamos, a população quer cobrar, quer saber mais, nós tentamos fazer isso e precisamos de gente nos auxiliando. Seja qual for a área de atuação, de conhecimento, quanto mais gente trabalhando em prol da sociedade, melhor. Na transparência, no não desperdício de recursos públicos. Então, quem quiser, entre em contato, manda um WhatsApp, uma mensagem no Instagram, um e-mail. É bem tranquilo, liga se tiver alguma dúvida. Mas nos ajude a poder ajudar a cidade em geral. O presidente anterior, o Paes, ele tinha um projeto que era conferir o material que chega. Por exemplo, o pãozinho na escola, né? Isso tá ainda em andamento, tentando buscar... É uma coisa que nós discutimos que queremos conseguir fazer gradativamente. Legal. Até se houver a possibilidade, por conta do voluntariado, alguém que se dispuser a nos auxiliar, isso seria bastante importante. Muito bom. E principalmente nessas questões que parecem pequenas, que são os materiais de expediente, o pãozinho que compra, a cesta básica de distribuição para o CRAS, por exemplo, medicamentos da farmácia popular. São coisas que atualmente, infelizmente, por falta de pessoal e pela questão da pandemia, nós não conseguimos fazer isso da melhor maneira. Muito bem. Conseguimos fazer virtualmente no que nos é possível. Eu sempre tenho comentado aqui, Raíssa, que às vezes tem pessoas em casa com uma profissão, né, boa, fez uma boa carreira e está meio desocupado, assim, fica até às vezes triste por não ter uma ocupação, né? E o observatório, se precisar, se quiser, vai ter bastante trabalho, né? Sempre tem. Só que é voluntário, né? Nós não cobramos disponibilidade de horário, assim, não dizer, vou estar lá 2 horas por semana. Não posso nunca ir lá, mas eu posso auxiliar quando precisarem de mim. Ou, eu vi uma coisa que me chamou a atenção, gostaria de saber a posição de vocês. Todo mundo, na verdade, do observatório, inclusive a diretoria, é voluntariado. O meu cargo é o único que eu tenho um contrato. Claro. Então, o resto, todo mundo trabalha como voluntário. Então, a gente procura trabalhar
com as possibilidades de cada um, seja de horário, de disponibilidade, de área de conhecimento, e todos são bem-vindos. Legal. E parabéns pela tua desenvoltura. Está começando agora, mas já tem uma experiência aí de 4 anos no mínimo na área jurídica. Fazer o melhor possível, o melhor trabalho possível e dar continuidade ao que já vem sendo feito. Parabéns, parabéns. Obrigada. Muito obrigado.